Olá, tudo bom? Estamos iniciando o nosso programa Descobrindo o Seu Interior. E aqui nós temos um convidado hoje que vai ser muito interessante, que ele vai colocar, né, tudo o que ele desenvolveu, às vezes até mostrando as dificuldades e as habilidades que ele tem, nata, para ser um grande profissional de rádio, comunicador. Antes de a gente falar com o Cláudio Veloso, nós vamos falar aqui sobre os assuntos que nós temos falado durante os vários programas que a gente tem feito. Então, se você gosta desses assuntos, procure acessar o nosso YouTube. Nós falamos aqui sobre autoconhecimento, autogestão financeira, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, saúde mental, saúde emocional, relacionamentos e comunicação, que é, né, o assunto de hoje. Nós falamos sobre transformações do ser humano, conexão com a natureza, falamos sobre meditação e também sobre histórias inspiradoras de sucesso. E hoje, como eu falei, nós vamos falar muito sobre rádio, na verdade sobre comunicação, né? Nós não vamos falar muito sobre transmissão, sobre frequência, sobre locutor, sintonia, né, antena, estação, mas nós vamos falar mais sobre comunicação, influência, relacionamento, sobre conexão, audiência, né, fidelidade, sobre proximidade, sobre empatia, né, do locutor com os seus ouvintes. E o Cláudio Veloso está aqui do meu lado. Quero que você mesmo se apresente, falando de você, da tua vida e da sua jornada, né, para se tornar esse grande locutor que você é hoje. Júnior, prazer estar aqui, cara, de montão mesmo. E eu tenho assistido, e hoje eu estou aqui, feliz da vida. Bom, eu sou o Cláudio Veloso, esposo da Aline Veloso, pai do Henrique Veloso, e estou no rádio há 32 anos, e o interessante, 32 anos na Energia FM, foi ali que eu aprendi, e hoje já trabalhando e profissional, né? Afinal de contas, tudo tem um começo, e a partir daí a gente, se tornando profissional, a gente parte para fazer o que realmente o rádio exige, o meio rádio exige, e é muito interessante, porque existe uma trajetória de aprendizado, e essa trajetória de aprendizado faz com que a gente pense em como a gente pode atingir um sucesso, e é só através não só da teoria, mas através também de colocar ali a mão na massa, de fazer, de errar, de aprender. Isso é muito importante. Enfim, eu sou um Cláudio Veloso, aprendendo a todo momento, a todo instante. Aliás, acho que o ser humano tem que ser assim, né? A todo momento buscar aprender alguma coisa. Perfeito, Veloso. Eu acho que você falou, já começou muito bem aí dentro do nosso espírito, do nosso programa, né? Mostrar aí que os que têm mais sucesso é aqueles que são humildes, né? Ou seja, que sabem que tem muito a aprender e está sempre aprendendo. Você, como você falou, mais de 32 anos já trabalhando em rádio, ou seja, e a melhor forma de aprender é executando, né? Porque tem muita gente, principalmente na minha área, né, como empreendedor, como de engenharia, que fica estudando porque acha que assim ele vai aprender a executar. E às vezes é um grande engano. Claro que precisa do estudo, mas se não executar, se não pôr em prática, não vai aprender nunca, né? Ou seja, tem que fazer, errar e vai acertar também, com certeza. E aí, quanto mais faz, menos erros tem. Justamente, e são 32 anos, não são 32 anos de profissionalismo. Justamente isso, aprendendo, olhando, perguntando, anotando, fazendo um mapinha, e a partir daí, consequentemente, fazendo, né? Ou seja, saindo da teoria e indo para a prática ali no dia a dia. Sim. E é isso, é muita prática, muito aprendizado. Que bom, e é interessante, né, que você faz a comunicação dentro de rádio. O rádio, muitas vezes, eu que vou fazer 60 anos no mês que vem, a gente já passou por vários momentos, onde o rádio era o meio de comunicação assim, mais utilizado, vamos chamar assim, né? Depois veio televisão, tá? Lá para os anos 70 e pouco, tal. Aí a gente já começou a ter mais para frente, né? Depois era de computadores, tal, outras maneiras de mídias sociais. E eu lembro que teve tempo que falava, o rádio talvez não vá existir mais, né? E foi um grande engano dessas pessoas que acharam isso, porque a gente percebe o quanto o rádio cada vez mais se fortalece. Eu, até mesmo como engenheiro civil, que vou às obras, é muito raro a gente não ver uma obra com o pessoal que não esteja ouvindo um rádio, né? Ainda hoje se ouve muito rádio também através
de carro, né, do transporte. E para você, aí eu queria fazer essa primeira pergunta, o que você acha, né, que esse meio de comunicação ainda hoje é forte e como ele cada vez mais está se fortalecendo, mesmo com tecnologias novas? Bom, o rádio é o companheiro, né? O amigo, é o cúmplice. O rádio, a comunicação feita através do rádio, ela é democrática, ela atinge as várias classes sociais, várias faixas etárias. E por esse motivo, ele está sempre se renovando, ou seja, sempre se atualizando. Talvez seja esse o motivo do rádio estar sempre atual, ou seja, se ele está renovando é uma coisa até que meio óbvia, ele está sempre atual. E tem que estar atual mesmo porque essas novas tecnologias, elas vieram e se elas forem bem utilizadas, agregada ao que já é o rádio, um veículo de comunicação importante, a tendência é só a evoluir mais, a crescer mais, ou seja, se já tem o seu espaço já garantido entre as pessoas, entre a população, entre a comunidade, a partir do momento que ele souber usar essas novas tecnologias, ele nunca vai morrer, ou seja, porque o rádio, essas novas tecnologias, ela não substitui o rádio. Não vieram para substituir. Sim. E se você souber usar, você terá ali uma ferramenta que, além de valorizar, vai fortalecer ainda mais a comunicação. Diferente, por exemplo, das notícias do jornal impresso. Você, por exemplo, o jornal impresso, a matéria papel, ela foi substituída pelo telefone, pelo tablet. Então você pega o tablet, lê a matéria, lê ali uma informação através de um jornal, uma matéria escrita. É como se você estivesse com um jornal na mão, a matéria papel, sim, só que você está com o tablet. Sim. Então substituiu. Por isso o jornal impresso não existe mais. E se existe, hoje, eu não sei aonde está esse jornal impresso. Mas enfim, e o rádio não. O rádio, essas tecnologias não vieram para substituir. Vieram para agregar. Tanto é que você, hoje, na minha casa, por exemplo, eu ouço rádio e não tenho um aparelho de rádio, o tradicional. Entendi. Eu uso através de aplicativos. Sim, é verdade. É interessante isso. E pelo que, como você falou, e essa conexão que é muito forte, normalmente ela passa a ser cada vez mais forte quando você tem essa comunicação com os mais próximos, vamos dizer assim. Porque a rádio, ela dá, como você falou, uma maior intimidade, vamos dizer, proximidade, no sentido assim, a gente ouve coisas que estão acontecendo perto da gente, né? Porque muitas vezes, em grandes mídias, né, a gente vê informações de que está acontecendo no mundo, vamos dizer assim. Mas o que está acontecendo aqui na minha cidade, né? O que está acontecendo no dia a dia, né? E isso vem do rádio, né? Eu acredito que o rádio ela tem uma abrangência, vamos dizer, mundial, através das mídias também, né? Porque muitas vezes que eu fui para a Argentina há pouco tempo, eu ligo lá e sintonizo na rádio. Então, por que eu sintonizo na rádio? Porque eu quero saber o que está acontecendo aqui em Jaú, ou na nossa região. Então, aí que eu quero te perguntar também. Então, essa fidelidade que vocês conseguem atingir com o ouvinte, vem disso, dessa proximidade, e vem também de alguma outra coisa, tipo, você fala a língua das pessoas que estão mais próximas. Como é que é que aquele ouvinte que está sempre ouvindo o seu programa, por que ele está sempre ouvindo o seu programa? Cara, essa interatividade e vontade de estar no rádio. Nós temos, por exemplo, ouvintes que participam todo dia e faz questão que todos os dias diga o nome dele, mande alô. Por quê? Há essa vontade de interagir. E muitas vezes, nessa interação, se cria uma cumplicidade e, além da cumplicidade, até uma amizade. A pessoa se sente teu amigo e com razão, porque você faz parte do dia a dia dessa pessoa, desse ouvinte. E aquela linguagem informal, amiga, companheira, falando a linguagem, utilizando as nomenclaturas que ele usa no dia a dia e informando, como você disse, passando informações relacionadas ao que está acontecendo no seu quintal, na sua cidade, serviço de utilidade pública. Para se ter uma ideia, por exemplo, isso a gente acha legal.
A rádio, a emissora, é como se fosse um Google. As pessoas querem saber alguma coisa, liga para o rádio, manda o WhatsApp para o rádio. Olha, eu quero saber detalhe, vocês falaram isso ou não falaram? Realmente está tendo aquele evento? Foi lançado algum concurso da prefeitura? É tipo de um Google, eles acreditam. Claro, desde que a emissora tenha credibilidade. Então, isso é muito interessante. É o serviço prestado de uma forma direta, onde as pessoas se sentem acariciadas, respeitadas e tem a qualquer momento que ela sintonizar, ligar, ela vai ter uma informação e vai ter um companheiro, um amigo que afaga. Isso é muito importante. Essa entrega, o ouvinte recebe lá do outro lado, essa entrega do locutor, não só do locutor, como de toda a produção, né? Porque a produção prepara e depois o locutor manda para o ar tudo aquilo que já foi pré-estipulado pela emissora. Que bom, interessante isso. É bom também, eu acho que acredito que na era digital se tornou até mais fácil essa interação entre o locutor, né, e o ouvinte. Hoje vocês conversam pelo WhatsApp, às vezes transmite até por Facebook, né? Como é que é? Essa mudança de tecnologia, vamos dizer assim, hoje, comparado com 10, 15 anos, não é nem muito tempo, acho que não existia esse processo todo. Como é que é? Mudou muito ou não? Mudou, dinamismo, agilidade, rapidez, muito legal. E eu não sei, cada locutor, cada profissional tem uma característica, um modo de trabalhar. Para mim e para muitos locutores, para muitos profissionais, essa agilidade, ela torna a profissão, o trabalho muito mais gostoso, é tudo muito dinâmico. Você já foi na emissora, mas você não entrou no estúdio, né? Você sim, eu já entrei, já. Sim, mas não enquanto eu estava no ar. Eu me lembro de te ver ali no aquário. Sim, não, eu já participei de alguns programas lá, na época. Com a Heloísa. Da Elo e tal. Eu até fui presidente de Rotary algumas vezes e muitas vezes também levando informação, eventos, né, que a rádio nos proporciona também isso, né? Além, claro, das divulgações promocionais que vocês fazem, que precisa, né, ter a colaboração, contribuição, né, de parceiros de publicação, de publicitários, né? Vocês fazem um trabalho social também, justamente, que é, né, essas entidades filantrópicas, tal, voluntários, né? Então eu participei já de alguns momentos assim para poder comunicar lá. E esse WhatsApp, enfim, as ferramentas que existem à disposição do profissional, deixam o rádio muito mais ágil. E é muito mais gostoso trabalhar com essa agilidade. É um diálogo mesmo. É um diálogo através do microfone, através, enfim, do que vai para o ar, através da sintonia, através dos aplicativos. E um diálogo constante através dos aplicativos. E esta conexão faz com que o ouvinte se aproxime ainda mais, seja fiel para te ouvir. E às vezes você tem que estar atento para você não dizer coisas ou deixar que o ouvinte fique frustrado com você. Ou seja, tem que ser tratado tudo com muito carinho, porque o ouvinte realmente te vê como um grande amigo, cara. Ele é carente, não carente no sentido de sozinho, abandonado, mas carente de um diálogo, de alguém dando ali uma atenção a ele, e além de dar atenção, tocar a música que ele gosta, a informação que ele precisa no dia a dia. Sim. É algo que acho que não dá para viver sem rádio, cara. É verdade. É verdade, rádio é o companheiro, como você diz, né? Eu lembro que muitos amigos, muita gente dorme ainda, né? Eu falo dormia porque eu lembro que no meu tempo de faculdade, né? Muitos dormiam com rádio, né? Ou seja, é um companheiro, até mesmo na tranquilidade, na hora, né, do descanso, na hora que ouvir aquele barulhinho que talvez de carência, né? Muitas vezes quando eu fui trabalhar fora e morei em República, né? Então sempre eu tinha meus amigos que ouviam rádio na hora de dormir, eu acabava ouvindo também. Eu não tinha esse costume, mas eu lembro que era um costume agradável. E eu pergunto para você o seguinte, né? Que então existe grandes desafios com essas novas mídias, nova tecnologia, um mundo de informações de tudo quanto é lado. E como você falou, é interessante ter confiabilidade. No caso, né, você estando numa rádio forte, uma rádio confiável, isso ajuda essa fidelidade das pessoas. Mas quais são os desafios que vocês ainda têm, ou já tiveram, já passaram, né, com essa preocupação no sentido de maior mídia, com maiores quantidades de mídias, e vocês não perderam espaço, né? Então, quer dizer, a gente sabe que na realidade as pessoas
gostam e vão manter esse hábito, mas eu sei que vocês, como empresário agora, pensando, né, como ampliar, né, essa sintonia com o ouvinte. A Energia FM, ela tem algumas peculiaridades, ou seja, ela é diferente, porque ela nasceu de uma ideia em ser diferente. A rádio que iria colocar no ar algo que ainda não existia, algo que ainda não tinha. E na época a gente tocava sertanejo, a ideia era essa. A ideia da diretoria, tanto é que eu sou de Monte Alto, estou aqui há 32 anos, eu vim a convite da diretoria para que a gente colocasse a mesma ideia em prática. O mesmo projeto de Monte Alto, o mesmo padrão de Monte Alto aqui na cidade de Jaú. E a nossa ideia era ser diferente. Por exemplo, nós éramos e somos ainda, na época era só sertanejo a rádio, no início. Só que nós chegamos tocando sertanejo com uma linguagem jovem, diferente, uma plástica diferente. Era tudo diferente. Enquanto muitas emissoras ainda tocavam sertanejo naquela linguagem demorada, lenta, a gente já entrou fazendo promoções, divulgando a rádio nas ruas, através de eventos, festas. Então a rádio, ela sempre pensou em estar atualizada, sempre fazer algo que ainda não fizeram ou que estão sendo alguma coisa que está sendo feita em grandes centros, novas experiências que estão sendo realizadas. Então a gente buscou isso. Buscou como as pessoas nos veem hoje, como uma rádio de vanguarda, como uma rádio que provoca, como uma rádio que promove os melhores eventos. Então nós estamos, me desculpa, não quero me ostentar nem a mim, nem a empresa onde eu trabalho, mas estamos vários quilômetros na frente de muitas emissoras que estão aí. Por quê? A gente está sempre atualizando, a gente está sempre dialogando, conversando, a gente está sempre ali no café, conversando, trocando ideias de como melhorar a programação, de como fazer diferente para que o ouvinte continue sendo fiel, para que cada vez mais ele continue nos ouvindo, nos prestigiando, e nós temos uma interação muito grande com esse ouvinte, como você mesmo comentou, através do WhatsApp, sabe? Não é simplesmente o ouvinte manda um WhatsApp e uma mensagem ali que fica ali no monitor, não, a gente interage. A gente faz diferente. Eu acho que é isso, cara. É não ficar parado, seja fiel. E é isso, é você viver. Vou dar uma resumida, apesar de ter falado muito. É você atender a demanda. O ouvinte tem uma demanda, atenda essa demanda. Perfeito, é isso aí mesmo. Isso como empresário, como empreendedor, a finalidade é isso, né? O que nós vamos fazer? Que nem eu falo aqui, né? Qual a nossa missão, né? Qual o propósito? Por que eu vou querer ser alguma coisa? A gente precisa ver nossas habilidades. Você é um grande comunicador, né? A gente percebe. Tem que fortalecer os seus pontos fracos, tá? Então, ninguém é perfeito, né? Então, todo mundo vai ter que aprimorar. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos aumentar nossas experiências e desenvolver algo que a gente ainda precisa desenvolver. Que, na verdade, normalmente é tudo, né? A gente precisa estar praticando. E outra coisa então, ajudar as pessoas com isso, né? Ou seja, então, por que eu vou ajudar as pessoas? Porque para eu poder vender o meu peixe, né? Se eu fizer algo que ninguém se interesse, não adianta nada, né? É que nem um livro que você deixa ali na biblioteca fechado. Então, você precisa ter esse conteúdo que você tem, essas qualidades que você tem, tá? Para poder ajudar alguém. Ou seja, alguém se interessar por isso, alguém pagar por isso, alguém perder seu tempo, vamos dizer assim, né? Em te ouvir, porque é uma coisa interessante. E sendo assim, eu vou te perguntar uma coisa, mas antes disso eu estou vendo aqui que o João Castro, filósofo João Castro, tá mandando um abraço para você, Cláudio. Ô, João, tá? Abraço. E eu também, né, retorno outro abraço para o João, que tá sempre conosco aí, sempre nos ouvindo, sempre participando. E eu já quero fazer o convite aqui ao vivo para você, João Castro, para a gente falar sobre filosofia aqui no nosso programa. O que eu queria falar também justamente, você já até entrou, né, que na verdade o rádio tem uma função também educativa, né, uma função de formação de um ser humano melhor, né, porque não é mais só entretenimento, né, não é só, vamos dizer, você vai ouvir música, você vai ouvir informações, você vai, como você falou, né, tem o WhatsApp lá, o cara tá interagindo, tá te perguntando.
É verdade que aconteceu um acidente, é verdade que tá pegando fogo no canavial lá, não sei tal lado, né? É verdade que vai vir uma chuva, né, que tá vindo lá da região de Bauru e tal. Ou seja, é muito assunto interativo que o rádio é muito prático para isso, né? Outra coisa também que eu já me veio aqui, que a gente utilizava muito, e eu acho que ainda tem essa utilização, até mesmo de arrumar emprego e buscar emprego, Justamente. né? Eu lembro que eu colocava alguns anos atrás, eu ultimamente não tenho feito isso, mas assim, colocava lá, preciso de pedreiro, ajudante e tal, não sei o quê. Era a coisa mais comum e era onde eu conseguia, né? Eu falava assim, amanhã a partir das 8 horas, nossa, eu tinha lá até a dificuldade de escolher quem contratar de tanta gente que ia, né? Então, quer dizer, a rádio tem toda essa função. E como é que é, então, essa parte, assim, de educativa, essa parte, assim, da formação de um ser humano melhor? O que você diz sobre isso? Bom, deixa eu falar algo que aconteceu comigo no início. Você comentou sobre as deficiências do ser humano, e é muito importante a gente conhecer essas deficiências justamente para a gente ir em busca de uma solução, de resolução de um problema ou resolver alguma coisa que você precisa resolver para você criar, para você crescer, para você desenvolver o seu trabalho, para você ser um ser humano que seja dentro da comunidade, dentro da sociedade, algo que vá agregar um valor a todos que fazem parte daquele ambiente. E é muito importante isso, você passar essa mensagem de que tudo é possível e às vezes através até de experiências próprias. Várias vezes no rádio, ali durante a programação, eu até já comentei deficiências minhas que eu tinha no início, quando eu comecei a trabalhar no rádio. A minha dicção, por exemplo, ela não é das mais perfeitas, eu tenho problema de dicção. Então, enfim, muitos problemas que foram detectados e aí eu comecei a exercitar, estudar, buscar informações de como melhorar para eu executar para um trabalho melhor, enfim, para eu oferecer ali, entregar um serviço de qualidade para o ouvinte, também para a empresa em que eu estava trabalhando. Então, isso é muito importante, passar através das mensagens que é possível, porque às vezes a gente não imagina, ou então deduz que está tudo muito bem, está tudo muito ótimo, e a gente não sabe o quanto é importante, ou pelo menos não deduz o quanto é importante, um conselho, uma palavra amiga, às vezes aquelas palavras motivacionais que às vezes muitas pessoas não valorizam ou não dão valor. Para algumas pessoas não há nada de interessante, mas para algumas pessoas é muito importante, sabe, você falar e passar para essa pessoa de que há várias possibilidades de se reerguer, de conseguir e de começar alguma coisa, independente de onde ela esteja. A partir do momento que há um interesse, você focar e você direcionar para onde você quer ir, você utilizar suas forças. E caso você tenha dificuldade em alguma coisa, buscar conhecimento, buscar essa força. Porque o princípio de tudo, ou seja, o grande lance é você saber das suas dificuldades. Eu sei das minhas dificuldades, então eu vou buscar conhecimento. Eu não sei fazer isso. Pô, então vai aprender como se faz. Está aqui a sua chance. Você já tem um microfone, você já tem um estúdio, vai aprender como fazer um podcast com o Júnior. E a partir do momento que você aprender, você começa a fazer um. Perfeito, é isso aí. A gente fala muito aqui no nosso programa que a base toda é o autoconhecimento, né? Porque daí é que você vai direcionar a sua vida, né? Porque se você não se conhece, você não sabe seus pontos fortes, seus pontos fracos, para onde que você vai, né? Então, para isso, além do autoconhecimento, você tem que estar sempre fazendo uma autoavaliação, que é isso que você também comentou. Por quê? Porque muitas vezes, será que eu sou bom disso mesmo? Porque muitas vezes a gente precisa perguntar para um amigo, ouvir as pessoas, né? Claro, você vai ver comentário de todas as formas, mas você saber filtrar para saber exatamente, falar, poxa, eu estava achando que eu estava falando bem e tem pessoas que não estão me ouvindo direito, no sentido, não estão... a dicção, como você falou. Então preciso melhorar. Então seria autoavaliações que você tem que fazer durante todo o processo, porque
é só assim que você começa depois a fazer o seu autodesenvolvimento. Então, autogestão, autoconhecimento, autoavaliação e autodesenvolvimento vem nessa sequência para que a gente possa ser um produto melhor, né? Um ser humano melhor, para que a gente tenha resultados, para que o mundo agregue. Como você falou, o importante é a gente se sentir bem e a melhor forma da gente se sentir bem é quando a gente deixa o meio ambiente melhor, né? Ou seja, tudo que está ao redor da gente vai estar melhor. E nesse sentido, aí eu queria te perguntar uma coisa que eu estou sabendo aqui também, né? Que a gente percebe também diante das coisas que acontecem na cidade, que você também é um empresário, né? Você também promove eventos, você também, vamos dizer assim, lidera situações onde você percebe que há demanda, né? Ou seja, que a sociedade quer. Pelo rádio, com certeza, você percebe, é um termômetro muito grande de você perceber, né? O que as pessoas estão querendo, o que as pessoas gostam, e daí você oferece através de eventos. Como que funciona isso? Bom, a gente trabalha sempre em cima de demanda. Empresário, enfim, você tem que oferecer aquilo que alguém está a fim de comprar, em algum momento. E a gente, lá no início, há 10, 15 anos atrás, a gente percebeu, porque aqui em Jaú houve um período que havia vários eventos acontecendo ao mesmo tempo, sempre tinha um show legal de artista renomado no ginásio de esporte, Flávio de Mello, na época muitos artistas se apresentaram lá, enfim, aconteciam muitos eventos, grandes eventos, e depois houve um nicho, houve um hiato ali e as coisas não aconteciam. E a gente percebeu essa demanda, ou seja, essa carência, e aí a gente, né, nós montamos uma empresa, eu, Márcio Rogério e o Bala. Aliás, durante um período a gente foi até seu cliente. Sim, na Lotus, e a gente começou a fazer grandes eventos. E através da minha profissão, radialista, e também do know-how do Bala, a gente encontrou facilidades em ter esse contato de escritórios, de grandes bandas, grandes atrações, para trazer para Jaú. Então, na verdade, a gente sempre trabalhou com demanda, atender a demanda e, claro, com o conhecimento, com o know-how e parcerias, que isso é muito importante para se conseguir algo grande, que envolve produção, grande produção, que envolve um grande número de pessoas ali trabalhando, cada um exercendo a sua função. Então, o lance de empresário, ele nasceu naturalmente. Naturalmente, estávamos ali e falamos, pô, a gente tem uma emissora que a gente pode, através dela, divulgar um produto que a gente pode colocar no mercado. Existem espaços que a gente pode estar fazendo parceria, por que não? Fazer algo de diferente, trazer para Jaú, que aliás Jaú deveria ter mais eventos grandiosos aqui na cidade, porque nós estamos numa região bem localizada, centro do estado de São Paulo, e a gente oferece uma logística legal para que as pessoas venham para a nossa cidade. Só que a gente precisa começar novamente, né, a fazer esses eventos, e sempre com uma produção de qualidade, que isso é importante, que as pessoas buscam. Sim, é verdade. É bem interessante isso, porque o empresário ele sai disso mesmo, né? Quando ele vê um nicho, né? Ou seja, um espaço para que ele atue. E eu gostaria também de falar o seguinte, estou percebendo aqui algumas pessoas, né, colocando aqui um alô, de lembrar, ó, apertar no coraçãozinho, fazer o seu joinha e compartilhar, que isso é bastante interessante para que a gente mostre, né, esse bate-papo para mais gente possível. Cláudio, é o seguinte, ó, uma outra coisa que eu estava aqui, que eu tinha anotado aqui para te perguntar, né, é sobre, como está, por exemplo, assim, hoje tem o número de profissões aumentou absurdamente. Eu lembro que quando eu fiz engenharia, existia 4 engenharias, engenharia elétrica, mecânica, civil, tá, produção, que estava começando, né, e hoje tem engenharia megatônica, engenharia de alimentos, engenharia infinitas, ou seja, profissões, né, TI, né, coisas que não tinham há tempo atrás. Então, hoje existe uma infinidade. Como é e como está, como você percebe a possibilidade daqueles que são aspirantes a isso, ou seja, aqueles que pretendem trabalhar em rádio? O que você acha? Qual conselho você possa dar a esse jovem
que gostam do rádio e até enxergam o rádio como uma profissão? Se eu tivesse que começar no rádio hoje, e sugiro que as pessoas façam isso, é buscar buscar um projeto diferente, algo para apresentar que ainda não existe, que ainda não está sendo oferecido no rádio. Buscar o conhecimento técnico, né? Como é o rádio, como funciona uma plástica, quais meios e mecanismos que você vai utilizar para colocar uma emissora no ar, que tipo de profissional você deve ser, que tipo de profissional que o mercado está procurando. A partir daí, você buscar conhecimentos, fazer um curso, se aprimorar e buscar algo novo, algo que ainda não é oferecido no rádio. Porque por mais que as rádios sejam diferentes umas das outras, ainda existe um padrão que basicamente é aquilo. Eu faria algo diferente. Eu, por exemplo, eu gostaria muito que tivesse uma emissora de rádio ou que fosse uma programação específica em um determinado horário. Por que eu estou dizendo isso? Para que as pessoas, de repente, se preparem para isso. Criem projetos relacionados a isso que eu vou falar. Algo voltado exclusivamente para a cidade, para aquela região, para aquela comunidade, onde você criaria uma emissora para que você servisse para a comunidade, para você informar a comunidade com informações, notícias relacionadas ao que é de interesse dela naquele momento, no dia a dia. E, ao mesmo tempo, oferecer um serviço para que ela possa, através desse serviço oferecido por essa empresa, ela possa desenvolver uma determinada habilidade ou resolver um determinado problema. Que a rádio fosse um instrumento de, por exemplo, algo que estivesse à disposição para que essa pessoa, por exemplo, acionasse. É algo assim, que eu imagino e penso, acionasse, olha, eu estou precisando de algo, a rádio, aquela emissora oferece isso. E para que automaticamente tudo que seja oferecido pela emissora seja um serviço de utilidade pública. Não aquela utilidade pública com aqueles recadinhos, mas de uma forma que vá fazer com que a pessoa, além de obter uma informação, ela também tenha possibilidade de interagir, aprender e utilizar aquilo que a rádio está passando. Sabe, alguma coisa nesse sentido, algo novo, com muita informação, música, porque hoje ou a rádio é de notícia ou é a rádio musical. Eu iria misturar para que de repente a gente tivesse uma rádio diferente. Sei lá, colocar o ouvinte dentro do estúdio, pegar e ir para a rua, ficar ali em determinado local e fazer com que as pessoas interajam e sem medo, porque às vezes as pessoas querem interagir, mas tem um pouco de receio. Então quebrar esse estigma, sabe, e fazer com que as pessoas participassem mais. Eu acho que todo mundo iria ganhar mais informação circulando, mais coisas acontecendo, algo que interagisse mais com as pessoas, que as pessoas estivessem a todo momento conectadas. Interessante. Deixa eu te perguntar assim, existe alguns programas lá na rádio que vocês também deixam gravado e que, por exemplo, tem aquele ouvinte que quer ouvir fora daquele horário, né? E ele consegue acessar, buscar aquele programa em outros horários para ouvir? Tem? A programação da rádio é praticamente 100% ao vivo. Sim. A gente utiliza, enfim, o tempo todo uma programação ao vivo e com locutores. Só em determinados momentos os locutores eles estão em outro estúdio, em outro local, mas com programação voltada exclusivamente para a emissora. Então a gente utiliza o tempo todo. E quando a programação está sendo executada aqui de Jaú, então a pessoa vai interagir com o número, com o WhatsApp, que é passado local. Sim. E quando são outros locutores de outro estúdio, ou seja, quando é parceria, então as pessoas também interagem, porque durante a programação eles vão passar o contato, o WhatsApp. Sim. Então a interação é o tempo todo. Estando a programação sendo feita aqui ou em outros estúdios, parceiros da emissora, é sempre ao vivo. Entendi, interessante. E sobre, por que eu perguntei isso? Porque eu percebo que tem algumas rádios
que tem feito, por exemplo, o podcast. Eu acho que é um avanço da rádio, porque ao mesmo tempo existe a possibilidade da imagem, né? Então o rádio ele não está se limitando só ao áudio, né? Mas também às imagens. E eu percebo que tem algumas rádios de São Paulo que a gente consegue, por exemplo, ouvir um bate-papo como o nosso, que é feito dentro da rádio, né? Que é passado em áudio, mas também tem em vídeo, né? Eu acho que isso com certeza é uma evolução do rádio. Eu acredito que vai acabar existindo cada vez mais, né? Nós estamos fazendo aqui um podcast, mas isso encaixa muito bem no rádio. Eu acho que encaixa muito bem, porque é tipo assim, as pessoas estão nos vendo pelo YouTube, mas mesmo que não esteja vendo, somente o áudio já é o suficiente para estar, vou dizer, criando cultura, informação, né, desenvolvendo movimento e tal. E isso eu acho que agrega bastante. Dentro disso, por isso que eu estou falando isso, para perguntar para você se esses desafios, né, novamente é uma pergunta semelhante ao que eu fiz, mas no sentido assim, que a tecnologia e o que se vê à frente, né, vocês têm alguns projetos, algumas estratégias, vamos chamar assim, algumas estratégias, né, em relação a isso, a mudanças? O rádio, ele nunca vai morrer justamente por esse motivo. Ele sabe, ou pelo menos algumas emissoras conseguem usar esses mecanismos, essas ferramentas, para agregar a algo que já é oferecido. Então, as rádios que fazem isso, elas procuram atender um outro nicho, uma outra galerinha aí que está afim de, além de ouvir, ver, tem a curiosidade, mas isso não significa que todas as rádios necessariamente irão fazer isso. Só aquelas que buscam um nicho diferente, porque às vezes você faz um determinado estudo, uma pesquisa, e você acha que, de repente, naquele momento não é interessante. Não é interessante, sim. Porque você não vai deixar de ter audiência se você deixar de colocar imagens à disposição do ouvinte. Você não vai deixar de ter audiência. Mas, colocando as imagens à disposição do ouvinte, você vai ter uma outra parcela de ouvintes, enfim, de telespectador, de pessoas que estão ali acompanhando a sua programação. Isso vai depender muito de emissora para emissora e na necessidade de colocar ou não, de usar esse instrumento, de usar essa tecnologia. Porque é importante colocar, vai depender muito do que a empresa prefere ou quer. Eu acho que já existe uma boa parcela, um bom percentual de pessoas que preferem visualizar. Mas, ao mesmo tempo, o rádio ele é dinâmico justamente porque você liga e vai para a cozinha, para a sala, você está fazendo uma coisa aleatória que de repente não precisa necessariamente olhar para uma tela, que esse é o grande lance do rádio. Então, algumas emissoras estão fazendo e muitas emissoras irão fazer, mas não pensando na audiência e pensando em agregar algo para um público diferente. Sim, interessante. Tem rádios que a gente viu que também agregaram a televisão, né? Por exemplo, a Jovem Pan, né? É uma rádio já de muitos anos em São Paulo, que foi buscando novos espaços. O que eu cheguei a ouvir muito Jovem Pan, e por isso que eu perguntei para você, eles fazem um jornalismo que eles acabam gravando lá num canal do YouTube, né, deles, e aí que você pode, apesar deles terem um horário ao vivo, você pode assistir fora do horário e, de repente, ter aquela informação do mesmo jeito, né? Naquele dia que você não conseguiu, de repente, ver naquele horário ao vivo. E sendo assim, a gente percebe que aumenta essas possibilidades, né? Do rádio desenvolver e sempre, como você falou, tá sempre com novidades, sempre buscando alternativas, que na verdade até a própria televisão faz isso, né? Ou seja, a gente está falando em rádio especificamente, mas se você for ver, em todo meio de comunicação, ele se ficar parado, fica para trás, vamos dizer assim, né? Então a televisão, ela tem, você vê, tem TV a cabo, depois surgem situações que às vezes não deu certo, volta para trás, mas está uma interatividade muito grande. A gente percebe cada vez mais isso devido à tecnologia. Queria aqui agradecer também ao Gessé Lira, que também está mandando aqui o boa tarde aqui para o Cláudio Veloso.
tá? E Abraço. com certeza também é um dos nossos ouvintes aqui, que participa sempre. Eu agradeço aí, Gessé. Um abração para você. Cláudio, eu queria ver de você também, o que você podia dizer a respeito, assim, no dia a dia, né? As pessoas que te acompanham, né? Tipo assim, os ouvintes. Existem ouvintes, assim, de muitos anos, por exemplo, você está há muitos anos, né? Que te acompanha aí, coisa assim de 5 anos, 6 anos, ou existe um público sempre renovando, um público diferente? Porque hoje você dá para perceber mais isso, né? Através mesmo do WhatsApp, direto, né? contato. Né? O que você me diz? Existe, ou é os dois? Existe o mais antigo e o mais jovem? Como é que é? Os dois, as duas coisas. Muito legal. Vou até citar o nome de um, são vários, mas o Vilela, ele tem uma auto elétrica, aliás, auto não, eletrônica, de manutenção de eletrodomésticos. Ele diz, puxa vida, eu ouço a rádio antes dela entrar no ar, eu sou ouvinte há 32 anos. E é uma interação incrível, assim, tipo, a gente, claro, já se conhece, já se viu, a gente já se falou, mas é como se ele fosse parte da emissora, ele se sente assim. E a gente gosta que isso aconteça e acontece, porque é aquele ouvinte fiel, a fidelidade, 32 anos. E o gostoso disso, desse tempo longo de audiência, é que entre as transições, né, entre todas as coisas que aconteceram durante esse período, 32 anos, é muito tempo, e ele estava ali, ouvindo, sabe? Porque muitas novidades que a gente colocou no ar não foram tão interessantes. Aí a gente meio que testou, não deu certo, ficou um determinado período, aí a gente já não renovava mais aquela ideia, ou seja, deixava meio que do lado. E mesmo assim, ele ali, ouvindo e curtindo a Energia FM, independente do que a gente estava fazendo. Claro, lógico, que a gente sempre procurou fazer um trabalho de primeiríssima qualidade. Mas independente disso, ele passou por todas as fases e aguentou ali firme. E além dos ouvintes que aparecem, porque justamente a gente faz uma linguagem e oferece, além da linguagem, além da comunicação, promoções, prêmios. E esses prêmios, essas promoções, é sempre voltada para aquilo que o ouvinte gostaria realmente de ter ali, ganhar através de pesquisas, através de informações que a gente obtém de agências, enfim, nós mesmos ali no dia a dia. E através dessas promoções que a gente consegue colocar no ar e com muita competência, graças à equipe que trabalha, e a gente consegue cada vez novos ouvintes. E é muito interessante ali através do WhatsApp, olha, primeira vez que eu estou participando, que legal, eu gosto da programação, mudei de uma outra região para Jaú, cheguei agora, estou adorando a rádio. Então existem as duas coisas. E a gente está sempre preocupado com isso, oferecendo justamente alguma coisa de novidade até para atrair essas pessoas aí. E muitas histórias que depois aí, se você permitir, eu vou contar. Então, você podia até, a próxima pergunta era pensando nisso mesmo. Pegar assim, talvez, né, você deve ter muitas histórias, mas um caso aí que possa ter ajudado, contribuído muito com a pessoa, né, ou com um grupo de pessoas, um fato assim que você percebeu que a rádio naquele momento foi fundamental para alguma transformação ou realmente alguma ajuda, né, fundamental para aquele momento. Você lembra de alguma coisa? Lembro. A rádio, o objetivo da rádio é entreter. E nós temos ali nossos espaços de programação jornalística, ou seja, existem espaços onde há um jornal, onde são passadas informações, principalmente as locais, mas o objetivo da rádio é entreter, é entretenimento. E às vezes o entreter passa pela cabeça de alguns profissionais, até mesmo das pessoas, algo como se fosse um circo, sabe? Olá, bom dia, boa tarde, tá? E às vezes a gente meio que esquece de levar a sério, não levar a sério pelo lado profissional, mas de levar tudo na brincadeira, que é algo gostoso também de você levar para o ar, algo brincar, é uma característica sua, deixar o ambiente mais leve, mais solto. E a gente esquece às vezes que muitas pessoas estão ali querendo ouvir uma palavra de conforto, e às vezes a gente faz isso. Outro dia eu comecei a falar sobre a vida, sobre a autogestão, sobre como a gente pode passar pelas dificuldades, e aí passou um tempo, um período, eu recebi uma visita na rádio, uma senhorinha lá de Itapuí.
Aí ela chegou ali com um presentinho, chegou, Cláudia, ó, vim te conhecer, tá uma senhora na faixa etária dos seus 45, 50 anos. E aí nós conversamos durante um período e eu percebi que ela olhava para mim de uma maneira diferente, assim, ela olhava para mim assim, os olhos brilhavam, né? E a gente conversou sobre coisas aleatórias ali da emissora, da rádio, tá? Aí de repente ela olha assim, sabe, daquela parada de alguns segundos, ela olha para mim, eu posso dar um abraço? Eu posso dar um abraço? Falei, claro, tá? Ela me abraçou e começou a se emocionar, a chorar. Falei, e ela, né, ela falou, posso te contar uma coisa? Aí ela rapidamente ela contou. Eu moro sozinha, eu estava com depressão, eu confeccionava artesanato, bijuterias, crochê, tricô, e por um momento eu parei de fazer tudo isso. Eu fiquei com uma depressão e sem vontade de fazer as coisas. E por algum motivo eu comecei a te ouvir e você passava uma energia tão grande, tão positiva, que eu, por algum motivo, se você me perguntar, eu não vou saber explicar, mas por algum motivo, eu comecei a fazer os meus tricôs, os meus crochês, o meu artesanato, e hoje eu vivo uma outra vida. Minha filha, eu quase não via minha filha, quase não conversava com ela, hoje eu converso, eu tenho uma outra vida. Pô, aí comecei também, fiquei emocionado, falei, puxa vida, que legal. E isso é importante para que todos os profissionais, principalmente os de rádio, toda vez que vai executar uma determinada coisa, faça com muito carinho, com muito respeito, com muita dedicação, porque tem alguém do outro lado precisando de você, necessitando de você, daqueles segundos, minutos de atenção que você dá, e principalmente no rádio, né? Porque às vezes a gente não dá muito valor a isso. Ah, eu vou tocar uma música aqui, me toca por tocar. Ah, eu vou falar alguma coisa aqui, aleatória, e fala por falar. Já que você tem aquele espaço, aquele momento, procure também levar um pouco de paz, levar um pouco de compreensão das coisas, que como a gente está falando, e como você também sabe disso, é esta autogestão, você se conhecer, você saber das suas possibilidades. As coisas não são fáceis. Nós que falamos de autogestão, a gente também sente vontade, às vezes, de cruzar os braços e ficar sem fazer nada, mas não podemos. A gente tem que agir, fazer, enfim, tem que estar atuando. E atuando, você não só vai se beneficiar, como você vai beneficiar aquelas pessoas que fazem parte da sua rotina, do seu dia a dia. Eu acho que é isso, como ser humano, como profissional, a gente tem que estar sempre atento para dar o nosso melhor, para que a gente cresça e também para que a gente possa contribuir, né? Perfeito. Então, Cláudio, eu ia falar que a gente vai ter que terminar, nós já estamos aqui praticamente, né, com quase 1 hora. E aí, mas você já meio que fechou aí, você falou muito bem. Eu acho que o nosso programa fala de autogestão, porque, só para eu explicar para quem, por que cheguei a essa situação, porque na verdade eu dava aula de gestão, né, de empreendedorismo. E eu percebi que para as pessoas liderarem uma equipe, primeiro ele precisava se liderar. Como é que ele vai liderar uma equipe se ele mesmo pensa de uma forma e faz de outra? Ele não consegue se liderar. Como que ele vai, por exemplo, mexer com o dinheiro de uma empresa, fazer a gestão financeira de uma empresa, se ele mesmo não sabe controlar os seus gastos, né? Ele não sabe gerenciar a sua autogestão financeira. E eu percebi também que muitos, que eu estava explicando como, por exemplo, se relacionar com as pessoas, né, não só da empresa, como também com os clientes, com fornecedores, né, que é importante o empresário saber, se ele não sabe se relacionar com ele mesmo. Ou seja, ele não enxerga, por exemplo, seus pontos fortes, seus pontos fracos, não sabe lidar com as suas emoções, porque muitas vezes a pessoa está com raiva e se perde emocionalmente, no fim briga com os outros, e o problema não é o outro, é ele mesmo com ele mesmo, né? Então, quando eu comecei a perceber que no ensinar as pessoas a gerir uma empresa, a maior dificuldade era gerir a si mesmo, então surgiu a autogestão, né? Então, o caminho da autogestão e a espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade é justamente você encontrar o seu Deus, né? O seu eu verdadeiro, tá? Dentro de você e fora, né? Com todo o universo. Então, eu acho que aí é que você completou muito bem, dizendo, né, nessa última fala, toda a essência do que a gente procura falar aqui no nosso programa.
Então, Cláudio Veloso, a gente vai ter que terminar. Gostaria que você só falasse aí um agradecimento, a última coisa aí. E aí, depois a gente vai dar um olá pro pessoal, tá ok? Bom, obrigado, Júnior, pelo convite. E aproveitar para te convidar para ir até a emissora, dar uma passadinha lá no meu horário para a gente bater um papo. Eu sei que você está sempre lá, mas da próxima vez, entre no estúdio, a gente vai também bater um papo, tomar um café. Obrigado, agradecer a audiência, a você que nos viu, a você que vai nos ver também, porque vai estar lá no YouTube. E dizer que eu estou muito feliz em estar aqui, passar um pouco do que a gente aprendeu e tomara que as pessoas sintam-se amadas e abraçadas, porque a intenção minha e a do Júnior também é essa. É passar algo de bom, de gostoso e viver é para os fortes, né? É isso, gente. Obrigado mesmo, gratidão sempre. Eu sempre no ar eu digo que Deus foi muito bom, é muito bom comigo, me deu uma profissão maravilhosa, que através dela eu consigo ter um bom relacionamento com as pessoas e posso colocar comida na mesa da família e todos são felizes. Que bom. Então nós vamos ter que terminar aqui e dizer só para complementar, porque eu tenho certeza que o Cláudio Veloso também percebe a grande importância dos bastidores, né? Tem aqui o Vinícius Pascoal e a sua equipe que desenvolve todo o nosso programa, passando as imagens, o som, o áudio, tá? E o Derek também, que faz a divulgação do nosso programa através das mídias sociais. Então agradecer a eles e principalmente a você hoje, né, por tudo que você falou. Eu acho que foi um programa fantástico. As pessoas que tiverem pelo menos a vontade de ter esse conhecimento maior sobre, né, um locutor falando sobre ele, né? O Cláudio no começo ele falou assim, eu sempre faço as entrevistas, agora ser aqui entrevistado e conversado, né, é realmente mais difícil. E foi ótimo, eu acho que foi muito gostoso. E a gente logo estará aqui para um próximo programa e eu conto com você. Até mais. Até mais. Obrigado. Que Deus te abençoe. Até.